Uma chance de ser melhor que ontem. Matar o velho homem hoje está em minhas mãos. Tão errante sou o mesmo de antes, aquele que insiste em dizer não ao teu chamar. Me esqueço que não me julgar conforme o meu erro, mas tua palavra está a me lembrar. Sou eu quem apago a tua transgressão, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Te dou meu perdão, o meu amor, a minha paz. E quando tento com o meu próprio esforço e o mal que eu não quero fazer, este faço, meu Senhor. Tão propenso nasci um pecador, mas na cruz, sim, na cruz me libertou. Tua graça me basta, me faz acreditar que não há nada que faça o Senhor deixar de me amar. Sou eu quem apago a tua transgressão, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Te dou meu perdão, o meu amor, a minha paz. Meus pecados eram muitos e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Sou eu quem apago a tua transgressão, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Te dou meu
te dou meu perdão, o meu amor, a minha paz. Amém. Obrigado, Felipe, pela linda canção. Obrigado a você, que dentre as muitas opções na internet, nas mídias sociais, você escolheu estar aqui para ouvir a palavra de Deus nesse momento. Nossa gratidão a você, Maria de Fátima, que está lá em Alta Floresta, no Mato Grosso, a Jeane, Brito. Eu, inclusive, aproveito para pedir para você compartilhar com seus amigos essa transmissão e vamos à palavra de Deus nesse momento. Esse é o convite que eu faço para você. A nossa equipe aqui, reduzida, que veio ao templo para que você pudesse receber a palavra de Deus, nós também cumprimentamos com muito carinho, tá bom? E é interessante que nesses dias, a gente aí andando de máscara, chegamos aqui de máscara, aqui, todo mundo com sua devida proteção, os microfones higienizados com carinho, quando passa de um lado para o outro aqui, porque nós acreditamos que precisamos fazer o que é certo. Fazer o que é certo. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Interessante que quando a gente está aqui de máscaras, a gente nem vê muito o sorriso um do outro, né? Para a gente perceber que alguém está sorrindo, a gente tem que notar aqui a parte de cima do rosto aqui se levantando. São coisas com as quais precisamos nos acostumar. Embora não seja necessário se acostumar por muito tempo. Porque tudo isso vai passar. Para você que está aí no hospital, com a cama aí, segurando o celular nas mãos, vai passar. Para você que está no conforto da sua casa, talvez aí deitado no sofá, perna para cima, almofada no jeito, vai passar. Vai passar. Tanto as coisas boas como as ruins, elas vão passar. E o nosso desejo é que o Espírito Santo de Deus conduza a sua vida, conduza seus pensamentos. E agora, ao abrirmos a palavra de Deus, eu espero que Deus fale bem pertinho de você. Fale fundo ao seu coração. Você consiga sentir agora o bater do coração de Deus junto ao seu. Convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 13. Evangelho de João, no capítulo 13. Na verdade, serão alguns versos do capítulo 13, do capítulo 14... e alguns versos do capítulo 17. Relembrando aqui o contexto. Jesus sabia que estava chegando o momento em que Ele daria a vida por você e por mim. Jesus sabia que pouco tempo Ele teria com os seus discípulos. Por isso, as palavras que Jesus escolheu dizer neste momento da sua vida, são ainda mais profundas do que todas as palavras profundas que Ele disse enquanto esteve aqui. Por isso merece a nossa atenção especial. Evangelho de João no capítulo 13, dá tempo de você pegar a sua Bíblia aí rapidinho. Se você ainda não pegou a sua Bíblia, corra lá, pegue sua Bíblia. Evangelho de João capítulo 13, primeiro verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Preste atenção, os demais versos que vamos ler, você precisa ter isso em mente. Qual era o sentimento de Jesus no coração? O que Jesus tinha em mente diante de cada palavra e cada ação e cada coisa que aconteceria dali para frente? Amor. Amor profundo por você, por mim, por aqueles discípulos, por aqueles amigos que estavam ali por perto. Tenha isso em mente, porque faz toda a diferença para compreendermos os demais versos que leremos aqui. Salte agora para o verso 12, por gentileza. Evangelho de João, capítulo 13, o verso 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vocês me chamam de mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns
dos outros. Agora note o verso 15, porque esse é o verso principal de hoje. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, repete aí, na sua Bíblia aí, como é que está escrito aí? Façais vós também. Notou bem? Assim como eu vos fiz, façais vós também. Esse é um texto que geralmente nós lemos no período de Santa Ceia, quando a igreja vai realizar uma Santa Ceia. Poucas vezes lemos, confessa, poucas vezes lemos esse texto fora do contexto da Santa Ceia. Por isso, esse verso acaba sendo utilizado principalmente quando vai falar de lavar os pés. Mas preste atenção, é muito mais do que isso que Jesus está dizendo. Comece com o primeiro texto que a gente leu. O que tinha no coração de Jesus? Amor. E amor pensando até o fim. Até o fim. E ele diz então agora para você e para mim, assim como ele disse para os discípulos: eu vos dei o exemplo. Eu vos dei o exemplo. O apóstolo Paulo entendeu isso. Tanto que ele disse uma coisa: sede meus, olha o que ele pediu. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É isso que Jesus está pedindo para você e para mim. Se você continuar aqui o texto, tem algumas coisas muito lindas que ele diz aqui mais à frente. Por exemplo, no verso 31 em diante do capítulo 13, quando Jesus saiu, você vai perceber que o apóstolo João ele separou momentos muito especiais aqui desse momento da vida de Jesus. Diferente dos outros evangelhos, ele descreve algumas coisas que os outros não descreveram, e vale a pena você prestar atenção. Jesus, até ali o verso 30, ele está ali no cenáculo, naquele quarto com os discípulos, no aposento com os discípulos, no momento da Santa Ceia. E então ele sai. Logo que ele saiu, eu não sei se as palavras que vamos ler agora foi enquanto eles caminhavam, se foi no caminho, eu não sei. Mas o fato que entre o cenáculo e o Getsêmani, as coisas que estão a partir do verso 31 do capítulo 13, o capítulo 14, o capítulo 15, o capítulo 16, o capítulo 17, até o capítulo 18, verso 1, quando Jesus fala a última coisa e entra no jardim do Getsêmani. Essas coisas aconteceram nesse intervalo de tempo. E olha só o que ele diz: quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e o glorificá-lo-á imediatamente. Do que Jesus está falando? O que é glorificado? O que ele está dizendo foi glorificado? Foi visto. A glória de Deus foi vista em Cristo Jesus. Por isso o seu rosto brilhava em alguns momentos. Você se lembra? Tem até um momento da Bíblia que na maioria das Bíblias vem um subtítulo escrito: o Monte da Transfiguração. O momento em que o rosto de Cristo Jesus brilhou, glorificado. Glorificado. Você se lembra, voltando um pouco mais no tempo, quando Moisés esteve diante de Deus, conversando com o próprio Pai face a face, o seu rosto saiu de lá como? Brilhando, glorificado. O que Jesus estava dizendo? A partir de agora, vocês verão de modo pleno o reflexo, a glória de Deus. E a glória de Deus é amor. É amor. A glória de Deus refletida. Só nesse ponto daria para a gente ir mais além, mas não é o ponto principal de hoje. Então é só para abrir uma janelinha para você pesquisar e estudar mais à frente. Filhinhos, continua verso 33, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também vos digo agora: para onde eu vou, vós não podeis ir. E a partir daqui ele vai abrir caminho para uma frase muito conhecida: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para você entender essa frase, você tem que ler daqui para frente, tá bom?
Fica a dica para você estudar a Bíblia com mais paciência e calma depois. Hoje eu só vou abrir janelas para você aqui. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, que sois cristãos, se tiverdes amor uns aos outros. Relembra lá o que estava acontecendo. Jesus começou dizendo, o texto começa dizendo que Jesus estava com amor profundo no coração. Relembrou essa parte? Jesus, depois de lavar os pés, disse o quê? Assim como eu dei o exemplo, façais vós também. Depois que eles saíram do cenáculo, sei lá, caminhando com eles ali, no meio daquelas estradas já meio empoeirentas, indo com direção ao Getsemane, Jesus diz novamente, falando de amor, sigam o meu exemplo. Sigam o meu exemplo. E dali para frente você vai perceber que as palavras de Cristo têm que ver com isso. As palavras de Cristo têm que ver com isso. Por isso lá no capítulo 14, verso 3, ele diz, eu sou o caminho, ninguém conhece o Pai, a glória do Pai, o amor do Pai, se não for por mim. Capítulo 14, verso 23, olha só. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Amor com obediência. E meu Pai o amará, assim como Ele me amou, vai amar você. E viremos para Ele e faremos nele morada. Olha a promessa de Jesus, vai fazer morada em você. Você aceitou viver como Jesus. Você entendeu que você está sendo chamado para viver o amor de Deus aqui na terra. Você entendeu isso? Jesus está dizendo que Ele e o Pai vão fazer morada em você que aceitou. E alguns demonstraram isso entrando num tanque batismal, ou num rio, dizendo para todo mundo, eu aceitei viver o caminho de Jesus, a caminhada com Cristo. E olha só o que diz mais, isto vos tenho dito, ainda estando convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará o quê? Lembrar, memória, de tudo que vos tenho dito. Jesus depois diz assim, levantai-vos, vamos daqui, em algum outro ponto que eles pararam no meio do caminho, não sei. E se você continuar depois, por uma questão óbvia do tempo, eu não vou ler tudo. Pula agora capítulo 17, o verso 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Perceba que agora Jesus está orando. Capítulo 17 é Jesus orando, uma oração dele, ele falando com o Pai. Eu fiz todo mundo aqui conhecer o teu nome. E ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. E aí começa o capítulo 18. Jesus então sai e vai até o momento maior da expressão do amor dele, que é ali no Getsemane, onde ele, orando a Deus, conversando com o Pai, para decidir, vai valer a pena dar a vida ou não, naquele momento, Jesus passou a suar gotas de sangue. Tamanha foi a pressão, tamanho foi o sofrimento de Jesus para tomar essa decisão. Vai valer a pena morrer por cada um de vocês? Por você, Maria, por você, Brito, por você, Jeane, por você, Dalva, por cada um de vocês, por mim, por você. O que está em jogo aqui é o amor. Em resumo, tudo isso que a gente leu, esses textos que nós lemos aqui agora, era Jesus dizendo, meu sonho, o plano original do Pai, é resgatar a imagem e semelhança de Deus. Ora, Deus é o quê? Como é que a Bíblia resume? Deus em uma palavra. Deus é amor. A ação do Espírito Santo na sua vida. Apóstolo Paulo lá em Gálatas, resume para a gente. O fruto do Espírito é o quê? Amor. A essência é o amor. Mas amor é tudo muito abstrato, não dá nem para a gente ver direito o amor. Porque amor não é coisas que se explica. Amor se vive. Amor é ação. Mas veja, o sonho de Deus era restaurar tudo isso.
E então ele envia Jesus, um dos nomes de Jesus, Emanuel. Significa o quê? Deus conosco. Deus conosco. E ele veio habitar entre nós. E vimos a glória do Pai como a do unigênito. Assim João começa a sua carta. E enquanto Jesus caminhou nessa terra, ele foi despertando corações a resgatarem a imagem e semelhança de Deus. E foi por isso que ele chamou os discípulos. Depois de passar a noite em oração, ele olhou para Mateus, olhou para Levi. Levi e Mateus era o mesmo, né? Olhou para cada um deles, Marcos, Barnabé, Pedro. Olhou para cada um deles. Embora Marcos fosse um garoto que estava andando junto com os demais. Olhou para cada um deles. Maria Madalena. E tantas outras pessoas que caminharam com Jesus. Nicodemos, ele olhou nos olhos. Conversou um bom tempo com Nicodemos. Para cada uma dessas pessoas, ele via o potencial de tornar-se semelhante ao Pai, de voltar a resgatar a imagem de Deus nessa terra, que foi perdida por causa do pecado. Não foi assim que fomos criados? A imagem e semelhança de Deus? Em outras palavras, Jesus via em cada um deles um cristão virtual. Você achou que eu tinha mudado o sermão, né? Você viu lá o título lá, Cristianismo Virtual, falou, pastor, não tem nada a ver com o que eu vi aqui no título, pastor. É isso mesmo. Jesus falou, olha, eu estou olhando. Ele olhava para as pessoas, o DNA das pessoas, e enxergava. Aqui tem potencial. Tem potencial por quê? Porque fui eu que criei. Eu conheço o DNA. Eu conheço os sonhos, eu conheço os planos. E eu sei que se você deixar que eu habite em você, que eu e o Pai habitemos em você por meio do Espírito Santo. Era isso que Jesus estava dizendo para os discípulos. Se você permitir, você será um Cristo virtual. Já estou imaginando aqui a reação de alguns. Tem gente aí com um chicote na mão aí falando assim, ó pastor, eu pensei que o senhor já ia falar mal da internet, do Facebook, do Instagram, meu filho que não sai desse celular, achei que o senhor ia vir para poder descer o chicote em todo mundo, tal. Desculpa desapontar, não é disso que a Bíblia fala. Ou talvez você estava aqui, nossa, hoje nós vamos ter ideias de como utilizar as redes sociais para pregar. Pode ser que de repente até o final do sermão você tenha um clique aí para algumas ideias. Mas antes de pensar nisso tudo, nós temos que entender o que significam as coisas. E o que significa ser um cristão virtual? Um Cristo virtual? Vamos entender um pouquinho do conceito dessas coisas primeiro. A palavra virtual, geralmente, automaticamente, a gente já lembra de tecnologia digital, dessas coisas, do que nós estamos hoje aproveitando. Isso aqui é uma bênção. Interessante que muitos hoje tiveram trabalho para poder escolher que sermão poderia assistir hoje. Menu de opções espirituais está enorme. De vez em quando, o Instagram, inclusive, acaba passando por um blackout, porque é tanta gente fazendo live, e quase todas têm que ver com Jesus. Tem que ver com Deus. Amém por isso. O Evangelho está sendo pregado em todo mundo, e é isso que a gente quer. Mas vai além do que isso, gente. Vai muito além disso. A palavra virtual vem lá do latim, que tem que ver virtuale ou virtualis. E a sua raiz da palavra virtus, tem até um carro aí com esse nome, né? Virtus, significa força, virtude, poder, potência, capacidade. Tem que ver com isso. Agora, antes de Cristo, Aristóteles já usava essa expressão virtual. Filósofo Aristóteles. Ele dizia que a semente é uma árvore virtual. Por quê? Está tudo ali dentro. Tudo necessário, o DNA da árvore está ali dentro da semente. No ambiente correto, aquela sementinha vai tornar-se o quê? Uma grande árvore. Jesus tinha um raciocínio bem semelhante, bem próximo disso. Porque ele olhava para cada pessoa andando nessa terra e enxergava o potencial.
o potencial. E convidava a um movimento, como Aristóteles dizia, ato, potência, movimento. E convidava essas pessoas a um movimento, a andar com Ele. Vem andar comigo, siga-me, deixa a tua cruz, deixa tudo, siga-me. A um movimento. E Ele mesmo usou uma outra expressão importante, movimento que nós lemos. Eu sou o caminho. Existe um caminho, existe uma estrada, uma trajetória que fará você, em movimento, voltar a ser aquilo para o qual você foi criado, a imagem e semelhança de Deus. Foi para isso que você foi criado. Você não foi criado para sofrer, não foi criado para estar aí no hospital, não foi criado para estar com medo da pandemia. Você não foi criado para nada disso. Você foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. E Deus é amor. Deus é amor. E Paulo mesmo diz, onde há amor não há medo. Não há medo. Deus te ama. Mesmo que não pareça. Mesmo que de vez em quando você tenha a sensação de que Ele te abandonou, de que você esteja sozinho. Jesus experimentou isso lá na cruz, gritando, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sabe o que você está sofrendo, Ele sabe o que você está passando, Ele ama você, e fará de tudo para você compreender que Ele não te abandona, que Ele não vai deixar você sozinho, não vai deixar você sozinha. Acredite nisso. Enfim, o segredo de sermos cristãos virtuais está em compreender a vida de Cristo Jesus. Eu vou tentar em 4, 5 minutos resumir para você a vida de Jesus. Dá trabalho, né? O próprio apóstolo João falou que nem papel suficiente no mundo e tinta suficiente no mundo haveria para descrever a vida de Cristo. Mas enfim, quando nós esprememos a vida de Jesus ali, para tirar a essência, percebemos uma base, 3 coisas na base da vida de Cristo Jesus. Palavra de Deus, a Bíblia, oração e dependência do Espírito Santo. Falar da Bíblia na vida de Jesus é até covardia, né? Afinal de contas, quem foi que inspirou os profetas? Quem foi que inspirou Moisés a escrever? Quem esteve ali acompanhando todo o processo da jornada do povo de Deus? Foi o próprio Cristo. Mas eu vos dei o exemplo. Texto básico de hoje, capítulo 13, verso 15 de João. Eu vos dei o exemplo. Exemplo, o livro Desejado de Todas as Nações, um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida. A autora Ellen White descreve a infância de Jesus, que pouco a gente tem de informação, dizendo que ele aprendera, presta atenção, hein? Ele aprendera do colo da mamãe Maria. Olha que privilégio Maria teve. Que privilégio. O próprio Criador do universo, ela dizendo para ele, foi você quem disse, haja luz. Embora ela só foi ter essa noção bem mais tarde, né? Ela nem fazia ideia de que ela estava ensinando o próprio Criador ao livro do Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômios, a história do povo, a vinda do Messias. Jesus fazia da palavra do Pai a sua grande autoridade. Você lembra a tentação? Quando Satanás foi lá tentá-lo, como é que ele respondeu? Eu acho, deve ser isso. Era assim que Jesus respondia? Não. Ele respondeu o quê? Está escrito. Ele dominava a palavra. Pergunta especial para você e para mim. Como nós temos lido a palavra de Deus? Como temos usado a Bíblia? Como temos usado? Talvez você tenha se perguntado, não, pastor, o senhor resumiu a vida de Jesus só em 3 coisas, Bíblia, oração, Espírito Santo, isso é tão fácil. É fácil, mas preste atenção nos desafios que temos hoje. Estudar a palavra de Deus, estudar, ler. Quantos sabem ler e escrever aqui? Levanta a mão. Isso, você em casa aí também, levanta a mão. Levanta a mão, meu filho, vai lá. Sabe ler e escrever, né? Beleza, que bom. Você sabia que nós estamos perdendo a capacidade de ler e escrever? Eu não quero falar mal da tecnologia, por favor, não pense mal de mim, não estou aqui para isso não, gente, por favor. Tecnologia é uma bênção. Essa semana estava vendo minha esposa preparando uma aula para os alunos dela, os alunos pequenininhos do jardim, e acabei lembrando de algumas coisas da minha infância, né? Quando eu ia para a casa dos meus tios, lá na cidade de Avaré, lá em São Paulo, e meu tio tinha uma enciclopédia, uma coleção de enciclopédia muito fantástica, que era praticamente uma projeção do futuro. Os avanços da tecnologia.
numa enciclopédia. Alguns nem sabem o que é uma enciclopédia, desculpa, eu vou explicar para vocês. São livros que a gente põe as coisas, que alguns vão direto lá no Google e já resolve o problema. Mas enfim, eu amava, passava horas ali naquela enciclopédia cheia de ilustrações, de desenhos, porque não tinha foto. Desenhos coloridos da projeção do futuro. Projeção do futuro. E eu acabei me lembrando da minha esposa preparando uma aula. Por quê? Numa questão da tecnologia muito linda. Conseguia mostrar o universo, a Terra se aproximando. A criança hoje consegue ter a noção do planeta do lado de fora, que a gente só foi ter a ideia disso, ó. Tempos depois, muitos de nós aqui só fomos ter um contato com um celular, com um aparelho desse, para poder saber como é que eram as coisas, muito tempo depois. E a criança podendo viajar de um ponto a outro, tem um tal de Street View, onde o povo vai lá ver a cidade, como é que era, dá para você conhecer o mundo sem sair de casa. Isso é fantástico, eu não estou falando mal disso não, por favor, não me entenda mal. Mas, 3 pontinhos, as últimas pesquisas dos neurocientistas a respeito do impacto da tecnologia ou da mídia, do acesso à mídia excessivo, no nosso padrão neural, está ficando complicado. E a gente tem que estar atento a isso. Tem que estar atento. O índice de crianças que estão em contato com as mídias digitais está aumentando. Só que nem todo mundo sabe do impacto neural. Por quê? O processo de leitura tem um passo a passo para acontecer. E algumas coisas estão afetando a nossa capacidade de olhar as coisas, inclusive de ler e compreender, sem percebermos pelo excesso de coisas que a gente vê no mundo digital. E não estou falando só das crianças e dos adolescentes, não, já estou falando para os adultos também. Acontece com a gente. Quer um exemplo? Nós estamos ficando preguiçosos para ler. Já fiz uns testes desses nas minhas redes sociais. Coloquei lá um post de um texto gigantesco, enorme, e coloquei lá embaixo: se você leu até aqui, curta e faça tal comentário. 2 ou 3 pessoas fizeram comentário. Porque a gente está ficando preguiçoso para ler. Fala sério, você sabe como é que é isso, né? Quando alguém te manda aquela... Meu filho até tem um apelido para isso, né? O Arthur, ele disse para mim assim, que é um pergaminho virtual, o pergaminho digital. Manda aquele textão comprido. O que a gente costuma fazer com aqueles textos gigantes? Lê rapidinho, passa, né? Quando vai ler, lê uma seleção de palavras. E os cientistas estão mostrando hoje, existem inúmeras pesquisas, principalmente na Universidade da Califórnia, que é mais especializada hoje no processo da mente adolescente. Universidade da Califórnia, depois pesquisa sobre isso, que é fantástico. Eles já perceberam que o cérebro humano está saltando de um ponto a outro quando lê. Talvez nós estejamos lendo a Bíblia assim, isso é um perigo. Porque nós estaremos perdendo o prazer da leitura. E isso está acontecendo, estamos perdendo o prazer da leitura. Meditar, a concentração, a memória. Quantos textos de cor, alguns estão lembrando aí do tempo que a gente realmente olhava lá na lição da Escola Sabatina, que essa semana inclusive foi fantástica, viu o pessoal aqui tentando apresentar em tão pouco tempo, uma lição da Escola Sabatina fenomenal. Enfim, há um tempo atrás tinha um negócio, lá no início, o primeiro verso, como é que chama lá? Verso para quê? Verso para memorizar. Quem memorizou? Até eu. Até eu. Para você perceber, nós estamos perdendo essa capacidade de memória porque estamos transferindo para as máquinas. Uma outra coisa que eles já perceberam é o excesso de conteúdo digital o tempo todo no mundo digital está fazendo com que uma espécie de tédio seja provocado. O tédio é bom, porque o tédio impulsiona a gente a criatividade a fazer outras coisas. Mas esse tédio provocado pela mídia digital, não. Deixa a gente... o que eu estou fazendo aqui? Perdido. Isso, gente, isso está afetando a nossa capacidade de aproveitar a palavra de Deus. Quanto da Bíblia você lê? Quanto tempo você dedica à palavra de Deus? Quando você lê de modo apressado ou você medita, concentra-se? Um dos fenômenos que eles estão percebendo, a capacidade de concentração está diminuindo. Está diminuindo. Porque a gente lê e já logo vem um monte de distração, porque o nosso cérebro está acostumado com esse monte de coisa atraindo a nossa atenção. Inclusive, a maioria dessas coisas que já
estão indo aí para a mente das crianças, não estou nem falando de coisa nociva, estou falando até de coisa boa. É carregado de ações hipersensoriais. O cérebro fica encharcado de cortisol e adrenalina. Qual é a próxima coisa? O que eu vou fazer? É a próxima fase do próximo jogo, do próximo nível, e até de coisas boas. A gente fica esperando uma coisa nova, fica esperando uma novidade. Sabe qual é o problema dessas coisas? O cérebro acaba ficando num estado de alerta ou com desejo de fuga. E a leitura da Bíblia vai embora. A oração, a mesma coisa. Como você ora? Quanto tempo você investe em oração? A vida de Cristo era de oração. Os discípulos, inclusive, num dos momentos, a Bíblia diz que eles procuraram por Jesus, até que o encontraram. Ele saía para estar a sós com o Pai. E hoje, por causa das redes sociais, a gente não consegue ficar sozinho. E a gente está lá orando e já está querendo fazer o quê? Postar. Nada contra, não é errado não, eu faço. Nós temos que dizer o que a gente conversou com Jesus durante o dia, mas na hora de conversar com Jesus, nós temos que estar a sós com Ele. Nossas orações são o quê? Pedidos? Pedidos e desejos? Ou intercessão? Jesus intercedia incessantemente por aqueles que Ele amava. Você tem uma lista de oração? Você tem uma agenda de oração? Você anota o nome das pessoas por quem você orou? Você diz para essas pessoas: eu conversei com Deus sobre você. A vida de Cristo era a vida de oração, e essa vida de contemplar. Não estou falando do ponto de vista espiritualista não, gente. Essa vida de contemplar aquilo que Deus projetou está indo embora, porque a gente está sendo atraído, distraído por um monte de coisas. Lembrando, eu não sou contra a tecnologia. Inclusive, quando me perguntam: pastor, mas qual é o segredo? Anota aí, o segredo. Primeiro analógico, depois digital. Primeiro esteja com Deus, primeiro viva, depois diga. Algumas pessoas, e eu já passei por um tempo disso na minha vida, a tal ponto que eu escolhi ficar uma temporada longe das redes sociais. Porque eu percebi que não era a minha vida que estava indo para as redes sociais, mas a minha vida era o que acontecia nas redes sociais. Eu falei: opa, alguma coisa que inverteu o processo, está errado. Eu vivo e posso compartilhar o que eu vivi com as pessoas. Isso é vida cristã virtual. Mas a vida real vem primeiro. Primeiro analógico, depois digital. Por exemplo, o sermão de hoje, eu escrevi ele todinho umas 4, 5 vezes à mão. Eu pretendia sentar para digitar. Eu falei: não precisa não, está tudo aqui. Está tudo aqui. Primeiro, viva a vida, depois compartilhe. Terceira coisa de Jesus, e a gente percebe o tempo todo, Ele dependia do Espírito Santo. Você vê expressões clássicas na Bíblia descrevendo a vida de Jesus. E Ele foi guiado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito. E agora, nos últimos momentos, Ele fala muito do Espírito Santo. É o momento em que Jesus mais fala do Espírito Santo, nesses momentos finais. Quando Ele fala o tempo todo ali do Espírito Santo, o que o Espírito Santo vai fazer. Porque Ele está dizendo para você e para mim: é impossível viver a vida cristã, é impossível ser semelhante a mim, sem a ação do Espírito Santo na sua vida. Você ora pedindo o Espírito Santo, pedindo o batismo do Espírito Santo diário, porque é Ele quem vai fazer a obra, é Ele quem vai conduzir você. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente fica impactado, impressionado, e a gente ama. A gente olha para as ações de Jesus, os discursos de Jesus, os milagres que Ele fazia, as qualidades de Jesus, o sentimento de Jesus. Quem não quer perdoar como Jesus? Perdoar não é fácil. Nós precisamos amar como Jesus, viver como Jesus, mas nós queremos tudo isso sem a base. E a base é estudo da palavra de Deus, comunhão plena com o Pai. Eu e o Pai somos um. Você tem coragem de dizer isso para as pessoas, como Jesus dizia? Eu e o Pai somos um. E a condução do Espírito Santo. Faça um alerta aqui.
Cuidado, que a linha tênue entre o que eu estou dizendo e algumas ideias perniciosas, perfeccionistas, pode confundir algumas pessoas. Eu não estou dizendo que você vai atingir esse nível de perfeição aqui na terra, essa angústia pessoal de viver assim. Eu estou dizendo o quê? Que você foi projetado por Jesus para viver semelhante a Ele. E é isso que Ele vai fazer, resgatar a imagem e semelhança do Pai na sua vida, o amor de Deus na sua vida. E você sabe o que vai acontecer? Você vai estar tão parecido com Jesus, que as pessoas vão dizer, vai ali um pequeno Cristo, um cristão. Assim foi cunhada a expressão cristão. Assim as pessoas diziam dos primeiros cristãos. Lembra de Enoque? Enoque andou com Deus, caminhou com Deus, a caminhada, o caminho, a tal ponto que vive com o Pai. Não experimentou a morte, vive com o Pai. O apóstolo Paulo, um homem de fé, de oração, na sua morte ele não olhava nem para a espada do carrasco, olhava para o céu. Apenas a Enoque e ao apóstolo Paulo. Ellen White escolheu uma expressão muito linda para eles. Ela diz que eles viviam na atmosfera do céu. Isso é lindo. Você foi projetado para ser semelhante a Jesus. Você foi criado para viver semelhante a Deus. E o sonho de Deus é resgatar isso em você e em mim. Mas por que isso é tão importante, pastor? Por que isso é tão importante? No livro Conselhos a Pais, Professores e Estudantes, página 371, diz o seguinte: com anelante desejo, Cristo aguarda ver-se a si mesmo refletido em sua igreja. Já pensou? Cristo aguarda ver-se a si mesmo refletido em sua igreja. Em você. Você é a igreja de Deus. É. Depois diz assim, com ênfase muito especial, e para mim é uma parte muito importante, quando, presta atenção, quando o caráter do Salvador for perfeitamente reproduzido em seu povo, então Ele virá para reclamar os seus. A frase seguinte tem que ver com apressar a volta de Jesus. Você está com vontade de ver Jesus voltar? Eu estou. Eu não aguento mais esse mundo. Chega. Não é nem por causa da pandemia, que antes desse negócio eu já não queria mais. Quero ver Jesus voltar. E você? Você deseja ver Jesus voltar? Você tem motivos para ver Jesus voltar? Eu tenho muitos motivos. Posso dizer um para você. Desejo de ver a minha filhinha que faleceu. Esse é um dos motivos. Abraçar o meu Salvador. Abraçá-lo, dizer obrigado, porque sem o Senhor eu não estaria aqui, porque eu sou um pecador, eu sou miserável. Se eu permitir que meu filho siga a minha vida, coitado, ele tem que seguir a tua vida, Senhor, para que ele seja semelhante a ti. E eu tenho que viver todos os dias mais parecido contigo para que isso aconteça. Ah, meu querido, minha querida, você que está acompanhando a gente, cada um de vocês aqui, nós precisamos viver dependendo do Espírito Santo, atentos para não permitir que essa avalanche da tecnologia digital atrapalhe a nossa mente, a apreciar a palavra de Deus e a orar mais, para que a nossa vida seja o reflexo de Cristo andando aqui na terra. Qual é o seu desejo hoje? Você está entendendo o chamado que Jesus está fazendo? Ele olhou para você, e viu a possibilidade, a potencialidade de resgatar a imagem de Deus aqui na terra. É óbvio que a perfeição final, a transformação final vai ser quando Jesus voltar. E eu espero que isso aconteça em breve. Mas antes, pessoas estarão vivendo a imagem e semelhança de Deus. Talvez você esteja dizendo, pastor, mas o meu fardo está pesado. O senhor não faz ideia da cruz que eu estou carregando. Quando você falou aí que Jesus falou para eu tomar minha cruz, o senhor não faz ideia do sofrimento que eu tenho, do marido que eu tenho que mais me atrapalha na vida cristã do que me ajuda, da esposa que eu tenho que não consegue controlar a língua e mais me critica do que me ajuda, do filho que eu tenho que me desanima.
O Senhor não faz ideia do Pai que eu tenho, que eu não consigo ver a tua imagem e semelhança nele. Quando fala que o Senhor é um Deus de amor, eu olho para o meu Pai e desisto de acreditar no Senhor. O Senhor não faz ideia do fardo que eu carrego para poder viver essa vida cristã. É para você que eu estou dizendo. É para você que Jesus está dizendo hoje: venha. Venha, porque eu vou transformar a tua vida. Confia em mim. Confia em mim. O apelo especial hoje para 3 grupos de pessoas. Primeiro, para você. Para você que está reconhecendo que precisa de uma mudança na maneira de lidar com as coisas, com a sua vida digital, com tudo isso, uma sua comunhão com Deus. Você precisa pedir perdão para Deus. Senhor, eu tenho usado de maneira equivocada as redes sociais. Eu tenho usado de modo equivocado a minha vida. Eu preciso ser semelhante ao Senhor. Eu preciso ser semelhante ao Senhor. Eu peço perdão por isso. O segundo grupo, de repente, você esteja naquele grupo de pessoas que precisa de coragem. Coragem para seguir Jesus, colocar nas suas costas o desejo de viver semelhante a Jesus. Coragem porque você vai ler a Bíblia e vai descobrir que tem coisas para fazer que a sociedade não recomenda, não faz. Você precisa perdoar, você sabe que precisa de coragem para isso. É para você o convite hoje, que Jesus está fazendo. Ou talvez seja para você, o terceiro grupo, que tem tido uma vida de comunhão plena com Jesus, mas você precisa ser fortalecido, você precisa continuar firme. Lembre-se, Jesus não te deixa sozinho nunca. O Felipe vai cantar uma linda música agora, que é um convite que Deus está fazendo para você. É o convite de Deus para a sua vida, para você viver mais semelhante a Jesus. Preste atenção no convite. Jesus está dizendo para você que Ele não vai te deixar sozinho na jornada, que Ele não vai te abandonar na caminhada, e enquanto você estiver caminhando, Ele vai estar te abraçando. Você, esteja no hospital, em qualquer lugar, aceita o convite de Jesus. Talvez seja o momento de você dizer para todo mundo que você aceita ser um cristão virtual, a imagem e semelhança de Deus andando aqui na terra. Talvez seja a hora de você tomar a decisão e dizer para as pessoas: olha, eu quero me batizar. Eu quero dizer para todo mundo que eu aceitei ser como Jesus. Talvez você esteja precisando dizer: olha, está na hora de eu ser mais fiel, fidelidade, mais amor ao próximo. Se é isso que você precisa, ouça essa canção. Eu quero orar por você. Faz tempo que eu estou te observando. Conheço a tua dor, sei quem você é. O meu coração se entristece por te ver assim, tão triste e sem fé. Quem dera você soubesse que é só pedir. Eu ouviria sua prece e diria assim: deixa que eu te levo, sou Jesus. Dor bem mais amarga suportei. Deixa que eu carrego
tua cruz que te impede de sorrir. Se estás cansado, vinde a mim. Faz tempo que eu estou me escondendo do teu grande amor, amor sem fim. Mas hoje reconheço que eu sou pó e que nada sou, eu nada sou sem ti. Por isso eu me entrego sem questionar e posso ouvir tua voz a me falar. Deixa que eu te levo, sou Jesus. Dor bem mais amarga suportei. Deixa que eu carrego tua cruz que te impede de sorrir. Se estás cansado, leve, leve, o meu fardo é leve. Deixa que eu carrego tua cruz. Você confia? Quero orar com você. Querido Deus, te agradecemos o convite. Muito mais do que gratidão, esta manhã nós estamos nos entregando ao Senhor. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor sabe o que essa pessoa está lutando aí em casa, sozinho, sozinha. Talvez tentando viver a vida cristã, incompreendido pelos amigos, incompreendido na escola, compreendido no trabalho, porque quer fazer o que é certo, mas vive a pressão, uma pressão que se transforma em fardo nessa vida. Talvez, ó Pai, seja alguém que nessa manhã ou nesse momento esteja precisando do bálsamo, da cura, de um milagre que só o Senhor pode dar. Talvez o milagre seja oferecer o perdão. Talvez o milagre seja confiar de verdade no Senhor. Ou talvez seja um problema de saúde, problema financeiro. O Senhor conhece, ó Deus, as necessidades. Por isso, nesse momento, ó Pai, acalma esse coração. Mostre que o Senhor está carregando o fardo. Deixe essa pessoa mais pertinho do Senhor. Traz ela para pertinho do seu coração, até que ela consiga ouvir a batida do seu coração. Por favor, ó Pai, que essa pessoa compreenda o teu amor e a tua graça, e aceite reproduzir o teu amor, aceite reproduzir a sua graça, por onde quer que for, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você.